Você jurou que nunca seria como eles. Jurou que nunca gritaria com seus filhos como seu pai ou sua mãe gritavam com você. Jurou que nunca usaria o silêncio como punição, como sua mãe usava. Aquele silêncio gélido. Jurou que nunca diria aquelas frases. Aquelas frases que te destruíram por dentro. E então, um dia, você se pegou fazendo exatamente isso. As palavras saíram da sua boca antes que você pudesse sequer pensar. O tom era o mesmo. A expressão no rosto do seu filho era a mesma expressão que você tinha quando criança. E você sentiu horror, vergonha, desespero absoluto. Como isso aconteceu? Você tinha tanta certeza. Você tinha prometido a si mesmo. Você tinha jurado de pés juntos. Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, explicou exatamente por que isso acontece. E mais importante, ele mostrou como podemos parar. Porque a consciência não é suficiente. Saber que seus pais erraram não impede você de repetir os erros deles. Prometer que será diferente não muda as feridas da infância, aqueles padrões instalados no seu inconsciente. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Rafael. Rafael tinha 41 anos quando me procurou. Ele tinha um filho de 8 anos e estava aterrorizado, porque Rafael estava se vendo, se transformando, ecoando o próprio pai. O pai de Rafael era um homem temperamental, impaciente, crítico. Quando Rafael fazia algo errado, o pai explodia, gritava, humilhava, fazia Rafael se sentir pequeno, insignificante, incompetente. Rafael cresceu com medo do pai, cresceu andando nas pontas dos pés, só para não provocar explosões. Cresceu achando que era incapaz, estúpido, um fracasso total. E Rafael jurou que seria diferente com seus próprios filhos. Jurou que seria paciente, calmo, amoroso, presente. Por anos ele conseguiu. O filho nasceu. E Rafael era o pai que sempre quis ter. Paciente, brincalhão, extremamente presente. Mas quando o filho chegou aos 7 anos, algo começou a mudar. O filho começou a desafiar, a desobedecer, a testar limites, como crianças de 7 anos fazem. É natural. E Rafael começou a sentir uma raiva que não reconhecia, uma impaciência que parecia vir de outro lugar, uma vontade de gritar que subia, antes que ele pudesse controlar. E, um dia, aconteceu. O filho derrubou um copo de suco no tapete. Um acidente, algo que crianças fazem. É inevitável. E Rafael explodiu, gritou, humilhou, disse coisas que nem lembrava depois. Viu o rosto do filho se contrair de medo. Viu nos olhos do filho a mesma expressão que ele tinha aos 7 anos. Aquele medo. Quando a raiva passou, Rafael sentiu náusea. Náusea literal. Como eu fiz isso? Eu jurei que nunca seria assim. Eu jurei. Jung teria explicado para Rafael o que estava acontecendo. E o juramento e a promessa consciente não têm poder sobre o inconsciente. Você pode jurar 1000 vezes que será diferente. Mas a ferida da infância, o padrão instalado na infância, continua operando em segundo plano. E, quando os gatilhos emocionais certos aparecem, o padrão se ativa. Rafael não explodiu quando o filho era bebê. Bebês não desafiam, não testam limites da mesma forma, não ativam os gatilhos. Mas quando o filho chegou na idade em que Rafael mais sofreu, os gatilhos começaram a ser ativados. O comportamento do filho de 7 anos ativava memórias corporais, memórias viscerais, de Rafael aos 7 anos. E o padrão do pai se manifestava através de Rafael.
Não porque Rafael era mau, não porque ele queria machucar o filho, mas porque o padrão estava lá, instalado, esperando os gatilhos certos para emergir. Jung chamou isso de possessão pelo complexo. Quando o complexo é ativado, você não é mais você. Você é tomado por um padrão que é maior que sua vontade consciente. Você age automaticamente, como se outra pessoa estivesse no controle. E aqui está o que torna isso ainda mais assustador. O complexo não é apenas uma memória. Não é apenas uma lembrança do que seus pais fizeram. É uma estrutura psíquica completa, com emoções próprias, com lógica própria, com vontade própria. Jung descobriu que complexos funcionam como personalidades autônomas dentro de nós. Eles têm vida própria e, quando ativados, eles assumem o controle. Por isso, Rafael sentia que estava assistindo de fora, porque naquele momento ele não estava no controle. O complexo paterno estava. O padrão internalizado do pai estava. E esse padrão não responde a argumentos lógicos, não responde a promessas, não responde a decisões conscientes. Ele responde apenas à integração, à cura, à transformação, que acontece em níveis mais profundos que o pensamento racional. Rafael descreveu assim: era como se eu estivesse assistindo de fora. Eu via minha boca se movendo, ouvia as palavras saindo, mas não conseguia parar. Era como se meu pai estivesse falando através de mim. Isso é assustador. É real e muito mais comum do que as pessoas admitem. Calma, respire fundo, porque agora vou te mostrar por que a consciência sozinha não funciona e o que realmente funciona. A maioria das pessoas acha que basta saber, basta entender, basta decidir ser diferente. Mas Jung foi claro: consciência sem integração não muda nada. Você pode saber intelectualmente que seu pai era abusivo. Você pode entender teoricamente que gritar com crianças é danoso. Você pode decidir racionalmente que será diferente. Mas o padrão não está na sua mente racional. Está no seu corpo, nas suas reações automáticas, nas conexões neurais formadas na infância. Quando você é ativado, a mente racional desliga. O sistema límbico assume. E o sistema límbico não conhece promessas, só conhece padrões. Rafael podia recitar todos os livros sobre parentalidade consciente. Ele sabia a teoria. Ele entendia o dano que gritos causam. Mas quando o gatilho era ativado, nada disso importava. O corpo assumia. O padrão se manifestava. Então, o que funciona? Jung identificou um processo de 4 etapas para quebrar padrões geracionais. Não é rápido, não é fácil, mas é o único caminho que realmente funciona. Primeira etapa: reconhecimento do padrão. Você precisa ver claramente o que está repetindo, não em teoria, na prática. Isso significa prestar atenção aos momentos em que você é ativado, aos momentos em que perde o controle, aos momentos em que se torna seu pai ou sua mãe. Rafael começou a manter um caderno de anotações. Toda vez que explodia, ele escrevia depois o que aconteceu antes, o que ele sentiu no corpo, o que disse, como o filho reagiu. Depois de algumas semanas, padrões começaram a emergir. Ele explodia mais quando estava cansado. Explodia mais quando o filho o desafiava na frente de outras pessoas. Explodia mais quando se sentia incompetente como pai. Esses eram os gatilhos, as situações que ativavam o complexo. E, o mais interessante, Rafael percebeu que os gatilhos não eram óbvios.
Não era qualquer desafio que ativava. Era o desafio que lembrava especificamente o tipo de desafio que ele fazia ao pai. Quando o filho dizia, "Não quero", e cruzava os braços, Rafael era ativado instantaneamente, porque ele lembrava de fazer exatamente isso aos 7 anos. E lembrava da consequência. O corpo reconhecia o padrão antes da mente, e o corpo reage antes da consciência. Este é um princípio crucial que Jung identificou. Os gatilhos são específicos, estão conectados a memórias específicas, a momentos específicos. Identificar os gatilhos com precisão é o primeiro passo para desativá-los. Segunda etapa, conexão com a origem. Uma vez que você identifica os gatilhos, precisa conectá-los com a infância. Por que o desafio ativa você? Por que o cansaço remove suas defesas? Por que se sentir incompetente é tão insuportável? Rafael descobriu que seu pai temperamental explodia exatamente nas mesmas situações. Quando desafiado, o pai se sentia desrespeitado. Quando cansado, o pai perdia a pouca paciência que tinha. Quando se sentia incompetente, o pai atacava para não sentir a dor. Rafael estava replicando não apenas os comportamentos do pai, mas os gatilhos do pai, as mesmas feridas da infância, as mesmas defesas. E, mais importante, Rafael descobriu que, quando explodia com o filho ou filha, ele estava sentindo o que sentia aos 7 anos. A raiva que emergia não era a raiva do filho ou filha. Era a raiva acumulada da infância, que nunca tinha sido processada. Jung tinha um termo para isso: afeto congelado. Emoções que ficaram presas no tempo, que nunca foram expressas, que nunca foram validadas, que nunca foram permitidas. Quando você era criança, você não podia sentir raiva do seu pai. Era perigoso demais. Você não podia expressar sua dor. Ninguém queria ouvir. Você não podia chorar. Era fraqueza. Então essas emoções ficaram congeladas, guardadas, esperando. E agora, décadas depois, elas emergem, não como emoções do passado, mas como emoções do presente, direcionadas a pessoas do presente, especialmente aos seus filhos e filhas. Porque seus filhos e filhas ativam as mesmas situações, os mesmos gatilhos, as mesmas feridas da infância. E o afeto congelado finalmente encontra uma saída, através de você, para eles. Terceira etapa, sentir a dor original. Esta é a etapa mais difícil e também a mais importante. Você precisa sentir o que nunca foi permitido sentir na infância. Rafael nunca tinha chorado sobre o pai, nunca tinha sentido a raiva completa, nunca tinha permitido a dor emergir totalmente. Ele tinha intelectualizado. Entendia que o pai era abusivo, sabia que tinha sido injusto, podia explicar psicologicamente o que tinha acontecido. Mas sentir era diferente. Sentir era aterrorizante, porque sentir significava voltar a ser aquela criança de 7 anos. Significava sentir a impotência, a humilhação, o medo, a raiva sem saída. Jung foi claro: o que não é sentido conscientemente é atuado inconscientemente. Rafael atuava a raiva do pai, porque nunca tinha sentido sua própria raiva sobre o pai. Ele ecoava os pais, replicava o comportamento. E porque a emoção original nunca tinha sido processada. O corpo guarda o que a mente recusa, e o corpo expressa o que a mente reprime. Um dia, Rafael estava sozinho em casa. O filho ou filha estava na escola, a esposa no trabalho, e ele começou a lembrar. Lembrou de uma vez específica em que o pai tinha explodido. Rafael tinha 9 anos. Tinha tirado uma nota baixa em matemática.
O pai viu a prova e começou a gritar: "Você é burro, você é inútil, você nunca vai ser nada na vida. Eu tenho vergonha de ter um filho assim." Rafael lembrou como se estivesse lá. Lembrou o cheiro da casa, o som da voz do pai, a sensação no estômago. E pela primeira vez, ele permitiu sentir. A raiva veio primeiro. Uma raiva enorme. Raiva do pai por ter sido tão cruel. Raiva da mãe por não ter protegido. Raiva de si mesmo por ter acreditado nas palavras do pai. Depois veio a tristeza. Uma tristeza profunda. Pelo menino que ele foi. Pela infância que perdeu. Pelo amor que nunca recebeu. Rafael chorou como nunca tinha chorado. Chorou por horas. E chorou até não ter mais lágrimas. E quando terminou, algo tinha mudado. O peso que ele carregava há décadas estava mais leve. Não tinha desaparecido completamente, mas estava mais leve. Jung chamou isso de integração emocional. Quando a emoção reprimida é finalmente sentida e processada, ela perde poder sobre você. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Integração não é um evento único. Não é uma vez que você chora e pronto. É um processo. Camadas e camadas de dor, que precisam ser acessadas e processadas. Rafael precisou voltar a essa dor muitas vezes. Diferentes memórias, diferentes momentos, diferentes emoções. Cada vez que ele processava uma camada, mais liberdade ele ganhava, mais espaço entre o gatilho e a reação, mais capacidade de escolher. Algumas pessoas tentam pular essa etapa, acham que podem ir direto para criar novas respostas, sem processar a dor antiga. Não funciona. O corpo guarda a conta e o corpo vai cobrar. Se você não processa a dor conscientemente, ela vai continuar vazando inconscientemente, através de explosões, através de frieza, através de padrões que você jurou nunca repetir. Rafael não parou de ser ativado depois desse dia. Ainda sentia raiva quando o filho ou filha desafiava. Ainda sentia impaciência quando estava cansado. Mas agora, ele conseguia pausar. Conseguia reconhecer. Isso é a criança ferida reagindo. Isso não é sobre meu filho ou filha. Isso é sobre minha dor. E essa pausa fazia toda a diferença. Quarta etapa: criar novas respostas. Uma vez que você reconhece o padrão, conecta com a origem e processa a dor, você pode começar a criar novas respostas. Não é suficiente parar de fazer o que seus pais faziam. Você precisa criar ativamente o que eles deveriam ter feito. Rafael começou a praticar. Quando sentia a raiva subindo, ele dizia ao filho ou filha: "Estou me sentindo frustrado agora. Preciso de alguns minutos para me acalmar. Depois conversamos." Era simples, mas era revolucionário, porque Rafael estava fazendo o que seu pai nunca fez, reconhecendo suas emoções, sem descarregá-las no filho ou filha, modelando regulação emocional, mostrando que adultos também sentem raiva, mas podem escolher como responder. No começo, era difícil. Cada vez que parava para respirar em vez de gritar, sentia como se estivesse lutando contra uma força interna poderosa, porque estava lutando contra décadas de programação, contra feridas da infância instaladas no corpo, contra a inércia do inconsciente. Mas cada vez que escolhia diferente, o novo caminho ficava mais forte. Rafael desenvolveu o que ele chamou de arsenal de pausa, técnicas simples que usava quando sentia a ativação começando. Primeira técnica: respiração. Quando sentia a raiva subindo,
Ele parava e respirava fundo 3 vezes. Parece simples, e é simples, mas funciona porque ativa o sistema nervoso parasimpático e desacelera a resposta de luta ou fuga. Segunda técnica, nomeação. Ele dizia para si mesmo em silêncio: isso é o complexo ativando. Isso não é real. Isso é o passado tentando controlar o presente. Nomear o que está acontecendo cria distância, cria perspectiva. Terceira técnica, sair fisicamente. Quando a ativação ficava muito forte, Rafael simplesmente saía do ambiente. Ia para outro cômodo da casa, ia para o quintal, dava uma volta no quarteirão. Essa distância física, acredite, ajuda a criar uma distância emocional. A quarta técnica era lembrar do filho. Rafael mantinha uma foto do filho no celular. Uma foto em que o filho estava feliz, rindo. Quando sentia a raiva fervendo, ele olhava para a foto e se lembrava: esse é meu filho. Ele não é meu pai. Ele não merece o que meu pai fazia. Essas técnicas não eram mágicas. Não funcionavam todas as vezes, mas funcionavam cada vez mais, conforme Rafael praticava. Neurocientistas hoje confirmam o que Carl Jung intuiu. O cérebro é plástico. Novas conexões podem ser formadas. Velhos padrões podem ser enfraquecidos. Mas isso requer repetição consciente. Cada vez que você escolhe a nova resposta, em vez da velha reação, você fortalece o novo caminho neural. É como abrir uma nova trilha na mata. Quanto mais você passa por ela, mais fácil fica de seguir. Rafael praticou por meses. Alguns dias eram fáceis, outros eram impossivelmente difíceis. Houve recaídas, houve momentos em que ele gritou de novo, momentos em que o complexo paterno tomou conta, antes que ele pudesse sequer parar. Mas cada recaída se tornou uma oportunidade de aprendizado. O que aconteceu antes, o que ativou o gatilho emocional, o que ele poderia fazer diferente da próxima vez. Era como um detetive investigando a si mesmo. E gradualmente, o padrão começou a mudar. O filho de Rafael hoje tem 12 anos. Ele ainda testa limites, ainda desafia. É normal. É da natureza da infância. Mas Rafael não explode mais. Ou quando explode, é raro. E quando acontece, ele se desculpa, assume a responsabilidade. Explica ao filho que o papai cometeu um erro, que ele está aprendendo. E isso também é revolucionário. Porque o pai de Rafael nunca pediu desculpas, nunca admitiu um erro, nunca assumiu responsabilidade. Rafael está quebrando o ciclo, não por ser perfeito, mas por ser diferente, por fazer o que seu pai nunca fez, reconhecer falhas, pedir desculpa, tentar melhorar. É sobre coragem e vulnerabilidade. Agora, preciso falar sobre algo que muitas pessoas não querem ouvir: quebrar padrões geracionais. É o trabalho mais importante que você pode fazer. E também o mais difícil. Não existe fórmula mágica. Não existe processo rápido. Não existe atalho. É trabalho de uma vida inteira. É enfrentar dores que você passou décadas evitando. É sentir coisas que parecem insuportáveis. É fazer escolhas conscientes, quando cada célula do seu corpo quer reagir automaticamente. E ninguém pode fazer isso por você. Terapeutas podem guiar, livros podem informar, vídeos podem inspirar, mas o trabalho é seu, a dor é sua, a transformação é sua e vale a pena, muito, porque quando você quebra um padrão,
Você não está apenas se curando, está curando gerações. Seu filho não vai carregar o que você carregou. Seus netos não vão repetir o que você repetiu. A cadeia de dor que vem de gerações anteriores para aqui. Você pode ser o ponto de virada, o ancestral que decidiu fazer diferente, o elo que quebrou a corrente, aquele que disse, basta. Carl Jung acreditava que este era o trabalho mais sagrado que um ser humano podia fazer, transformar a si mesmo para transformar o futuro. E ele estava certo. Pesquisadores modernos estudaram famílias por gerações e descobriram que trauma não processado passa de pai para filho, não apenas através de comportamentos, mas através de expressão genética, através de padrões neurológicos, através de estruturas familiares. Quando você processa seu trauma, você literalmente muda o que passa para seus filhos. Não apenas emocionalmente, biologicamente. Você está mudando o curso da história da sua família. Você está curando feridas que vieram antes de você. Você está protegendo pessoas que ainda não nasceram. Isso é poder, isso é responsabilidade, isso é o trabalho mais importante que existe. Se você está assistindo isto e reconhecendo seus próprios padrões, isso é o primeiro passo. Consciência é o início. Se você está sentindo dor ao ouvir estas palavras, isso é bom. A dor é o sinal de que algo precisa ser curado. Se você está pensando no seu próprio filho, na sua própria filha, nos padrões que já repetiu, saiba disto. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para pedir desculpas. Nunca é tarde para começar de novo. Você não precisa ser o pai ou a mãe perfeita. Você só precisa ser diferente, consciente, disposto a fazer o trabalho. E se você está se perguntando se consegue, deixa eu te dizer uma coisa. O fato de você estar aqui, assistindo este vídeo, pensando nestas questões, já mostra que você é diferente dos seus pais. Porque narcisistas não questionam, não refletem, não buscam melhorar. O simples fato de você estar preocupado em repetir padrões mostra que você tem uma consciência que seus pais nunca tiveram. Use essa consciência, faça o trabalho, quebre o ciclo, por você, pelos seus filhos, pelas gerações que virão. Deixa eu te contar sobre a filha de Rafael. Rafael não tinha apenas um filho. Tinha também uma filha de 14 anos, a Carol. E a relação com ela era diferente, porque meninas ativam gatilhos diferentes. Meninas não desafiavam o pai de Rafael, da mesma forma que o menino desafiava. Então, Rafael nunca explodiu com a filha, mas isso não significava que a filha não foi afetada. Ela observava. Via o pai gritar com o irmão, via o medo nos olhos do irmão, via a tensão na casa, e ela desenvolveu seu próprio padrão. Ela se tornou a pacificadora, a que acalmava, a que fazia de tudo para evitar conflito, porque ela tinha aprendido: raiva é perigosa, conflito é ameaçador, melhor se anular para manter a paz. Jung chamou isso de adaptação defensiva. Crianças desenvolvem estratégias para sobreviver ao ambiente familiar. Essas estratégias funcionam na infância, mas se tornam prisões na vida adulta. A filha de Rafael tinha medo de expressar opinião, medo de discordar, medo de qualquer confronto.
E quando Rafael começou seu trabalho de cura, ela resistiu, porque a mudança do pai ameaçava o equilíbrio que ela conhecia. Se o pai podia expressar emoções saudáveis, isso significava que ela também poderia, e isso era aterrorizante. Quebrar padrões geracionais não afeta apenas a relação com a pessoa que ativava seus gatilhos, afeta todo o sistema familiar. Quando você muda, todo mundo precisa se reajustar e nem todo mundo está pronto. Rafael precisou ter conversas difíceis com a filha. Precisou explicar o que estava aprendendo. Precisou pedir desculpas pelo ambiente que tinha criado, mesmo sem gritar diretamente com ela. E precisou dar tempo para ela processar. Cura familiar não acontece da noite para o dia. É um processo. É desconfortável. É necessário. Mas o resultado vale cada momento difícil. Hoje, a família de Rafael é diferente. Não perfeita. Famílias nunca são perfeitas, mas diferente, mais honesta, mais segura. O filho pode expressar raiva, sem medo de retaliação. A filha está aprendendo a ter opinião. A esposa diz que tem um marido diferente. E Rafael sabe que o ciclo está quebrando, que seus netos não vão crescer com o medo que ele cresceu, que a herança de dor do seu pai não continue a ser transmitida. Isso é transformação geracional. Isso é o legado mais importante que qualquer ser humano pode deixar. E sabe o que mais mudou? A esposa de Rafael. Ela disse algo que ele nunca vai esquecer. Ela disse: "Eu me casei com você porque você era diferente do meu pai. Mas nos últimos anos, você estava se tornando igual. E eu estava ficando com medo. Medo de você. Medo pelo nosso filho. Medo de ter cometido um erro ao me casar com você. E agora", ela disse, "eu tenho o marido que sempre quis. O pai que nossos filhos merecem. Você voltou a ser você." Rafael chorou ao ouvir isso, porque ele percebeu que não estava apenas se destruindo. Estava destruindo seu casamento. Estava destruindo a confiança da esposa. Estava recriando o mesmo ambiente de medo em que ele cresceu. Quebrar o ciclo salvou mais do que sua relação com os filhos. Salvou seu casamento. Salvou sua família. Salvou ele mesmo. Agora, vou te dar um exercício prático. Algo que você pode fazer hoje. Pegue papel e caneta, ou abra um documento no celular, e responda a estas perguntas. Primeira pergunta: qual é o padrão dos seus pais que você mais teme repetir? Seja específico, não apenas raiva ou frieza. O comportamento exato, a situação exata. Segunda pergunta: quando você já repetiu esse padrão? Pense em momentos específicos. Com quem? Em que circunstâncias? O que aconteceu antes? Terceira pergunta: o que você sentia nesses momentos? Não o que você pensava. O que você sentia no corpo? Onde a emoção se manifestava? Quarta pergunta: quando você sentiu isso pela primeira vez na infância? Tente lembrar um momento específico, uma cena, um dia. Quinta pergunta: o que aquela criança precisava e não recebeu? O que seu pai ou sua mãe deveriam ter feito? O que teria sido diferente? Estas perguntas são o início do mapeamento. São o primeiro passo do reconhecimento. Não tenha pressa, não force. Deixe as respostas emergirem. E se emoções difíceis aparecerem, isso é bom. Significa que você está tocando em algo real, algo que precisa ser curado. Você pode fazer esse exercício uma vez, ou pode fazer toda semana,
Rafael fez toda semana por meses. E cada vez que fazia, descobria camadas novas. Gatilhos emocionais que não tinha percebido. Conexões que não tinha visto. O autoconhecimento é um processo contínuo, não um destino. E cada camada que você descobre e processa, é mais liberdade que você ganha. Jung passou a vida inteira fazendo esse trabalho em si mesmo. Escreveu sobre seus próprios complexos, seus próprios padrões, seus próprios demônios internos. Ele sabia que o terapeuta só pode levar o paciente até onde ele mesmo foi. Então vá além, vá mais fundo, vá até onde dói, porque é lá que a cura acontece. Se esse conteúdo está te ajudando a entender padrões que você carrega há décadas, considere deixar seu super obrigado. Você ajuda a trazer mais conteúdos como este. E eu leio cada mensagem pessoalmente antes de terminar. Preciso te dizer uma última coisa. Você não escolheu sua infância, não escolheu seus pais, não escolheu os padrões que foram instalados em você. Mas você pode escolher agora. Pode escolher continuar repetindo. Ou pode escolher fazer o trabalho. Não é fácil. Nunca é fácil. Mas é possível. E é a coisa mais importante que você pode fazer pela sua vida. Pelos seus relacionamentos. Pelos seus filhos presentes ou futuros. Jung disse uma vez: eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho me tornar. Você não é seu pai. Você não é sua mãe. Você não é os padrões que eles instalaram em você. Você é a consciência que pode observar esses padrões. É a força que pode transformá-los. E é o ser humano que pode escolher diferente. Use esse poder. Faça o trabalho. Quebre o ciclo. Por você, pela sua cura, pelo seu futuro. Conta aqui nos comentários. Qual padrão dos seus pais você já se pegou ecoando? E o que você está fazendo para mudar? Eu leio cada resposta e respondo o máximo que consigo.